Opa, vocês estão bem? Que bom. Ó o Catilanga aqui de volta falando com vocês. A vozinha ainda não tá muito boa, mas vamos lá pro próximo capítulo do Soberano Marcial Eterno. Se gostar desse vídeo e for novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo, comenta aí o que você tá achando, curte e bora pro vídeo. O capítulo começa com Jiarong fazendo muita pirraça, falando que isso não era muito justo. Ele estava trabalhando muito duro lá fora, enquanto isso, os malditos que estavam apenas refinando a arma Chuan aqui ficou forte para baralho. Os que estavam antes atrás dele agora o superaram, e ele fica chorando no chão enquanto o protagonista fica sem palavras. Quando ele fala que isso não era justo, ele já toma logo uma bica no queixo, pra parar de fingir de coitado. Então, o Prota segura o cabelo dele e pergunta como estavam as preparações das 3 grandes matrizes. Ele, chorando, com o queixo roxo, diz que foi tudo como solicitado, todas foram finalizadas. Entretanto, eles estão completamente sem pedras primordiais. Ele até teve que pegar mais 20 mil de alto nível com a loirinha para terminar tudo. Com uma carinha muito suspeita, ele diz que ouviu que o Prota demonstrou uma técnica chamada Escritura Celestial Fantasma. Só que o Prota já teleporta deixando ele sem palavras, que maldito, mano. O cara fica na ilha sozinho gritando que o Prota tava sendo muito tendencioso, deixando ele separado dos outros. Aparecendo do lado de fora da residência do Lorde da cidade, ele faz um sinal de mão quando vê que todo mundo já tava se inscrevendo e seu olho fica amarelo e sua mão brilha. Então, algo brilha no céu parecendo um mini palácio com uma escritura chinesa no meio. Ele pensa que já consegue conectar uma das ligações, essas duas formações são excelentes. Apesar de terem sido simplificadas de forma grandiosa, conseguem aumentar as capacidades defensivas e ofensivas da cidade da chama marcial mais que o dobro. Todo mundo vê ele chegando e começa a comentar. A loirinha olha pra ele toda felizinha, e os caras ficam falando que o Lorde da cidade é tão jovem, mas passa uma presença muito forte, ele deve ser muito especial. O Prota chega perto dela, perguntando quantas pessoas se registraram no total e quais são seus pontos fortes. Ela diz que atualmente recrutaram um rei marcial, 4 lordes marciais, 120 grandes mestres marciais e 1722 mestres marciais. Então, ela cochicha baixinho com ele, mostrando uma bolsa de itens que a senhorita da guilda mercante tinha mandado isso pra ele, e eles estavam quase 100 itens de nível médio, mas ela não podia abrir a bolsa sozinha. O Prota olha pra bolsinha, vê um símbolo de restrição e pensa, 3 camadas restritivas nela? Segure firme. Então, com um aceno de dedo, ele faz as camadas dissolverem. E pensa que a loirinha número 2 deve ter colocado porque ela estava com medo que a loirinha fosse roubada. Olhando pra dentro da bolsinha, o Prota ri, tinha coisa pra baralho, fi. Tinha vários navios de guerra, itens de 4º grau e o valor era imenso. O Prota diz pra parar o recrutamento após os materiais acabarem. Mande alguém para anunciar uma assembleia da corte da cidade da chama marcial durante o almoço de amanhã. Todos os artistas marciais que se inscreveram devem estar lá ou serão tratados como desertores, e ela concorda. O figurante que assistia tudo isso fica totalmente desesperado, gritando, eu quero me registrar, e olha para trás dizendo que essa era a última chance de todo mundo. E manda seus parceiros não ficarem apenas olhando, como eles ouviram, esta era a última chance. Se perderem isso, eles vão se arrepender pelo resto de suas vidas. Logo vemos de novo outra correria e nossa loirinha ficando totalmente desesperada porque a fila se desfez. Nessa hora vemos alguém totalmente deprimido fazendo um redemoinho no chão, dizendo que vai desenhar um círculo para amaldiçoar alguém. Então vemos que era Jiarong, todos os outros passaram seu nível de cultivação, mas ele é o único que não. A primeira vez que apareceu foi no capítulo 2. Ele foi um dos primeiros personagens a ser apresentado porque o protagonista estava descartando desse jeito. Agora, todos os caras que foram recrutados de forma aleatória e nem fazem parte da história em si, já tem armas Chuan e pílulas de 3º grau. E olha só pra ele, tava na merda. Então o Prota aparece atrás dele falando, essa é uma formação muito boa, eu tenho outra tarefa pra você agora, assustando o cara que quase morre do coração. Então ele grita que não vai se atrever a fazer isso de novo nunca mais. Eu acho que ele confundiu a formação que o Prota falou lá de fora com o ciclo de maldição que ele estava desenhando. O Prota pergunta por que ele estava agindo tão suspeito. E ele começa a apagar tudo falando, jovem mestre, você voltou. Não é nada, é apenas a cultivação dele. O Prota bufa apontando para o chão e fala, não esqueça seu local. Você ainda é meu escravo atualmente, como pode tentar negociar comigo? Se você fizer certo, vou te recompensar bem. Vai fazer?
e ele pensa recompensar bem e já manda 2 polegar pra cima, fi, com certeza, a carinha dele ficou até diferente. O Prota entrega pra ele várias cartas e diz pra ele entregar pessoalmente para a loirinha número 2 da guilda mercante. E também para o ancião da Casa dos Mil Tesouros, pra quem não lembra, o carequinha ruivo. Ele fala que a cidade da Chama Marcial está precisando de recursos urgentemente, e é para seu escravo pedir um empréstimo de 200 mil pedras primordiais de nível alto para eles. O Prota ri, falando que era claro que eles emprestariam, mas talvez não cheguem a esse valor. Basicamente, quanto mais o seu escravo conseguir, melhor. E sai, deixando Jiarong lendo as cartas em silêncio. Jiarong olha para o Prota e diz: Jovem Mestre 1, tenho algo a dizer, mas não sei se deveria, deixando o protagonista em dúvida. Ele fala para ele dizer, será que era tão difícil assim falar com ele? E o cara pensa, desde quando foi fácil? Então, ele começa a dizer que os 2.000 membros do núcleo trabalharam duro para preparar as 3 grandes formações. O Núcleo dos Céus é um time que seguiu você desde Tianshui, e a lealdade deles é definitivamente mais forte do que os que recrutou recentemente. Entretanto, os equipamentos atuais e o nível de cultivação deles era muito inferior, especialmente em relação aos equipamentos. Eles são mais de 2.000, mas menos de 10 deles contêm armas Shuan, e também entre eles estão seus amigos próximos. Não tem nem como mencionar as armas Shuans de 2º ou 3º grau e aquelas quantidades gigantescas de pílulas. O Prota diz que conseguiu que o alquimista Zhang de nível 4 trouxesse um time para a função de refinar grandes quantidades de pílulas de nível baixo e armas Shuan para aumentar a força de todos. Mas 2.000 ainda é um número muito grande, então não conseguirá terminar esses pedidos em um curto prazo. Eu praticamente já comprei e distribuí todos os recursos da guilda mercante Tianhui e também da Casa dos Mil Tesouros. Ele até já encontrou a maneira de resolver isso. O Núcleo dos Céus é seu time, são todos amigos e jovens talentosos. Eles têm grande potencial e então é claro que ele irá tratá-los bem, fazendo Jiarong concordar todo felizinho radiante. Dentro do monumento do Deus do Mundo, o Prota estava em uma montanha e pensa que sua cultivação está apenas no rank de um mestre marcial, então as pílulas neutralizadoras de advertência são muito eficientes. Apesar de se tornarem ineficientes depois de tomar 3 vezes, a 3ª pílula ainda consegue aumentar sua força significativamente. Entretanto, a dor será muito mais forte. Mesmo assim, ele joga a bichinha para dentro da goela e começa a gritar de dor, fi. Cê é louco. Muitas horas depois, aparece ele todo destruído no chão, no auge de um mestre marcial de 9 estrelas. Já no outro dia, exatamente ao meio-dia em ponto, fora da residência do protagonista, o grupo de estudantes que seguiu ele, bem como o grupo dos novos recrutas, estavam lado a lado. E a gente podia ver claramente a organização dos 2 grupos. O carinha do corote, bem como os figurantes, olham para eles e um deles diz que eles talvez estão querendo enganar. Eles são apenas um monte de guerreiros marciais. O número deles que conseguiu chegar ao mestre marcial dá para contar nos dedos. Só que os estudantes nem ligam para ele e continuam em sua pose impassível. Logo vemos o nosso protagonista chegando em um palco improvisado. Usando um megafone que eu não sei de onde tirou, ele grita, todos em silêncios, e pensa que o clima estava muito bom hoje. O sol subiu como sempre. Ele grita dizendo, já que aceitaram suas recompensas, vocês são os meus cidadãos agora. Devem escutar minhas ordens. Aceitar a recompensa e ficar fazendo nada é equivalente a me enganar. Qualquer pessoa que me engana terá suas recompensas recolhidas e a vida retirada. E ele falou tudo isso como se não fosse nada, nem piscou. O carinha do corote encara nosso Prota e pensa que ele era apenas um garoto de 15 anos, mas tem muito mais nele do que ele imaginou. Diferente do auge do mestre marcial de 9 estrelas que ele emana, mas quando ele fala o quê? Mestre marcial no auge de 9 estrelas? Que merda é essa? O olho dele até buga, fi. E então, como um cartoon, o olho dele e dos figurantes todos saem pra fora enquanto pensa, oh my god, apenas alguns dias atrás ele era um mestre marcial de 5 estrelas, como chegou no auge das 9 estrelas, quantos dias se passaram, como isso foi possível, que merda é essa? Definitivamente isso era um engano, ele com certeza viu errado alguns dias atrás. O cara encarava o Prota Liu-Xiong, claramente ele era um mestre marcial com 5 estrelas alguns dias atrás, e não utilizava nada para esconder sua cultivação, mas em apenas alguns dias ele pulou 4 estrelas para se tornar um mestre marcial de 9 estrelas em seu auge. Não, isso é impossível, não tem como. Ele deve ter visto errado, é isso mesmo, isso faz mais sentido. O Prota chama ele para cima do palco.
enquanto ele coçava a cabeça falando, mano, não tem como eu ter visto errado, vai ter alguma coisa acontecendo aqui. Os figurantes começam a falar merda pra caramba, falando que o Prota deveria saber que o cara era um rei marcial de 9 estrelas. Mesmo que ele tenha se transformado em seu subordinado, ele tinha que mostrar mais respeito ao convocar ele. Como ele se atrevia a falar desse jeito com o rei marcial? Aquele pirralho não sabia de nada. Não sabe nem como mostrar respeito. Então, vendo as veias no rosto do cara, os figurantes falam que ele iria surtar. Só que então, ele encara a cara do nosso Prota que dava um sorrisinho inocente e simplesmente estala a língua. Então ele pula pra cima do palco, fazendo todo mundo assustar. Ele realmente foi lá. Ele é um rei marcial de 9 estrelas, por Deus. Se ele foi lá, se o Prota os chamar, ele também tinha que obedecer obedientemente. E o Yasuo do Paraguai pensava que ele só estava fazendo tudo isso por causa do pergaminho de quebra lunar. O Prota então mostra um cristal de jade fazendo o cara exclamar e diz que, como prometido, ali estava o que ele falou. Ele iria dar o pergaminho e uma pílula para ele, e também uma boa área para treinar sem distrações, e espera que ele tenha se tornado um grande mestre marcial na próxima vez que eles se encontrarem. E isso faz mais uma vez os figurantes começam a falar merda pra caralho, dizendo que ele era apenas um adolescente rebelde e não sabia o que estava falando. Cada palavra que saía da sua boca soava idiota. Mesmo que o cara seja um rei marcial de 9 estrelas, ainda é necessário se esforçar muito e ter muito tempo de treino para se tornar um mestre marcial. É impossível fazer isso sem décadas de experiência. O cara, nem ouvindo o que os figurantes estavam fazendo, simplesmente coloca a jade na testa e exclama: o pergaminho de quebra lunar, era ele mesmo. Ele nunca teria imaginado ter tal tesouro. Não apenas um grão mestre marcial, ele eventualmente vai se tornar um imperador marcial ou até mesmo um supremo marcial. Então ele olha para a pílula e também ri quando vê ela. Isso era uma pílula de neutralização das adversidades, não é mesmo? E o Prota diz que ele sabia muito das coisas. E como ele já deve saber, ele então entende seus efeitos. Em conjunto com o pergaminho, deve ser o bastante para solucionar o problema de seu corpo. Cultivação em um curto período de tempo não seria mais problema, certo? O cara simplesmente encarava o Prota pensativo. O pirralho percebeu a condição de seu corpo depois de ouvir sobre as suas condições para se inscrever. Ele então trouxe o pergaminho de quebra lunar. Quem diabos ele era? Além de ter habilidades misteriosas, seu conhecimento e percepção também são muito melhores do que ele antecipava. Então, ele simplesmente pula do palco falando que fará o seu melhor. Enquanto passa pelos figurantes, todos abrem caminho e ficam calados em silêncio contemplando o que acabaram de ver. Então, outro bafafá começa. O que o protagonista tinha dado para ele? O que aconteceu? O item realmente consegue fazer um rei marcial passar para a próxima fase de cultivação? Só que interrompendo as fofocas, um vento muito poderoso aparece, fazendo todo mundo ficar em dúvida sobre o que estava acontecendo. Então, olhando para o céu, eles exclamam: era um navio de batalha do lobo esverdeado que tinha chegado. Um cara aparece no navio, gritando: então foi você. Como se atreve? Como você pode utilizar métodos tão baixos para roubar todo o poder de alma das terras próximas? Você fez com que a montanha Kinhu perdesse todo o seu poder de alma, que era utilizado pela seita do Garfanhoto do Céu do nosso setor por mais de 1000 anos. Você merece a morte. Então, sem preocupação nenhuma, o Prota fala: olha, alguém está vindo atrás de mim depois daquilo, nem ligando para as consequências de seus atos. Então ele grita com o cara: o que é a seita Gafanhoto do Céu? Nunca ouvi falar dela. Se você está sem poder de alma, por que não traz todos e se juntam à minha cidade? Eu prometo que nossos recursos para cultivação serão 10 vezes melhores. O cara aponta o dedo pro nosso protagonista e diz: pare de brincadeira, devolva nosso poder da alma ou eu destruirei essa cidade. Olha a audácia do figurante. Nessa hora a mensagem aparece: vou apontar o dedo de volta. E o Prota grita: que insolente. Como você se atreve a dizer que irá destruir minha cidade? Já que foi seu primeiro erro, te darei apenas 3 chances para sumir da minha vista. O cara diz: você é só um mestre marcial de 9 estrelas. Suma, se você quer dançar com a morte, não me importo de entregar a sua mão. E com um selo de mão, uma energia verde toma a forma de um lobo e começa a descer sobre todos. O guarda e o amigo de seu avô exclamam se preparando para a batalha, mas o Prota, já com sua arma em mãos, apenas dá o sinal para eles pararem. Então, apontando a sua espada para o cara, ele diz: sem interrupções. Logo, usando suas espadas presas de tigre, ele usa o rugido terremoto de tigre.
Então, uma energia com forma de tigre aparece e oblitera a energia que tinha a forma de lobo, fazendo o cara gritar assustado e todo mundo que estava abaixo dele também. O Prota bufa do maluco e diz: um mero Lorde Marcial de uma estrela se atreve a ameaçar minha cidade, mano. Que merda é essa? Então, ativando a grande matriz da luz solar dourada que eles tinham acabado de programar, a pontinha de uma espada aparece, fi. Só a cabecinha do míssil fazendo o cara já ficar em choque. Então o Prota apenas diz: grande matriz solar, destrua, fazendo o resto da espada descer completamente, perfurando o maluco, fi. O cara consegue se agarrar em algum lugar ainda lamentando. E o Prota disse: já que você não aceitou minha chance de ir embora, você pode ficar aqui para sempre, e saca seu caldeirão de 5 elementos. Então ele o aponta e usa a técnica Guarda Universal da névoa roxa sentido leste. E lança um ataque multicolorido de energias para cima do figurante burro, mano. Ele exclama enquanto vê a energia se aproximando cada vez mais perto dele. Então vemos um show de luz no céu da cidade. O carinha do corote fala que esse era o poder do reino dos 5 elementos. E em pensamentos ele estava: uma arma Chuan de 5º grau com essência de cultivação. Esse pirralho é só um mestre marcial. Como está controlando uma arma Chuan de 5º grau dessa forma, mano? Depois dos fogos, o figurante simplesmente cai destruído no meio de todo mundo. O cara pensa que o mestre marcial, no auge das 9 estrelas, acabou de derrotar um Lorde Marcial de 1 estrela em cima de um navio de batalha lobo esverdeado com facilidade. E os alunos que estudaram com ele pensam que esse cara era um lixo há pouco tempo atrás na academia. Mas desde sua performance brilhante na arena, bagaçando o figurante, até derrotar um Lorde Marcial com apenas um tiro. Isso não foi mais que alguns meses, mano. Tá certo isso, autor? Então o Prota simplesmente grita para todos que olhavam para o figurante estirado no chão: traga-no aqui. Todo mundo encara o pobre coitado no chão, fi, que já estava destruído, parecia um zumbi sem vida. Ele é jogado aos pés do Prota e fica calado, tremilicando, fingindo que estava dando seus últimos suspiros. E o Prota fala: não finja de morto ou eu farei ser realidade. E o cara levanta rapidamente falando: eu não estou morto, eu não estou morto. Logo o Prota diz: nome, localização ou qualquer coisa que seja, status, conte-me tudo. Se me satisfazer, posso te deixar vivo e te darei uma chance de redenção. Fazendo o figurante exclamar de medo. Mas ele simplesmente encara o cara e diz: se mentir, vai desejar morrer mais rápido do que qualquer um que já a viu. O cara simplesmente começa a gritar: eu falo, por favor não me mate, me deixe viver. Sentado como uma criança de castigo, ele diz: meu nome é Bu Tianhong, um discípulo de alto ranking da seita do Gafanhoto do Céu. A base da seita do Gafanhoto do Céu fica na montanha Qinhu. É pequena, mas eles têm mais de milhares de anos de história. O mestre da seita, Neng Feixen, é um rei marcial de 9 estrelas e existe o vice-mestres, um rei marcial de 7 estrelas e um rei marcial de 5. Também tem em torno de uma dúzia de lordes marciais. Aqueles abaixo de lordes marciais chegam aos milhares. A seita inteira apenas cultiva nas montanhas e nunca se importou com o mundo lá fora. Mas alguns dias atrás, toda a área ao redor da montanha começou a perder seu poder de alma sem nenhum motivo aparente. O poder da alma se esgotou, como se fosse uma represa quebrada. Então, nossa seita percebeu que tinha algo errado. Seu mestre entrou em pânico e mandou os membros fazerem uma investigação sobre esse problema, e isso foi o desfecho dos acontecimentos que levaram ele até a cidade. O Prota diz que a força pode não ser o bastante para criar uma seita poderosa, mas ainda é o bastante o suficiente para fazer parte de sua cidade. O que ele acha? Eles voltarão e ele verá se consegue persuadir o mestre da seita a se juntar a eles. Nessa hora, todo mundo olha com os olhos negros. O Lorde da cidade era muito ganancioso. Ele já estava tentando fazer uma seita milenar ser sua subordinada apenas com conversa. Essa seita contém 3 reis marciais e muitos lordes marciais. Esse número em si já conseguiria acabar com a maior parte de todos os soldados do nosso Prota. E parece que o figurante pensava a mesma coisa, pois ele estava sem palavras encarando o Prota, que parecia burro na visão dele. O Prota pula do seu lado e diz: está olhando o que? Lidere logo o caminho. E o figurante pergunta para ter certeza: você realmente vai lá? E o Prota, jogando alguma coisa para o alto, olha para trás e diz: é óbvio. Enquanto vários e vários navios de batalha aparecem flutuando. O figurante que chegou já grita se perdendo todo, fi. Era navios de guerra, reis tigres de rank 5.
3 deles ainda. E pelo menos 30 lobos esverdeados também. Outro grita, 30 navios de guerra? Caralho, a Casa dos Mil Tesouros gastou com muita força, viu? O outro grita, cara, olha, aqueles reis tigres são itens de rank 5. E vários outros continuam reclamando. E o cara lá do corote só fica sem palavras, de boca aberta, mano. Ele era o que mais estava perdido, mano. Ele tinha se surpreendido para caramba no episódio anterior. E mentira que aconteceria de novo. E até patinhos saíam de sua cabeça. Sua dignidade como rei marcial de 9 estrelas ficava como? O prota com a sua cara de gatinho simplesmente ri. Depois disso, a Casa dos Mil Tesouros não vai conseguir escapar dos boatos de que se aliou a ele. Nessa hora, ele grita levantando a mão, assustando a todos. Sua primeira missão seria subjugar a seita Gafanhoto do Céu. Então, ele diz, todos aqueles acima de mestres marciais de 9 estrelas era pra ir com ele. Não precisa se acanhar, eles vão viajar de graça. Então todo mundo começa a pular dizendo, vamos lá, haha, e pensar que vou ter a chance de viajar no navio de guerra. E o outro grita, tá esperando o quê? Vamos logo. O prota nessa hora pega o figurante pelo colarinho que começa a gritar feito louco, e junto com o carinha do corote e o amigo de seu avô e o guarda, eles pulam para cima do navio. Chegando lá, ele simplesmente joga o cara no chão como se fosse lixo. Logo, vemos a frota partindo, enquanto os alunos observavam sem palavras. O Ruivinho diz que definitivamente vão alcançar o jovem mestre logo logo. É só um sonho, aqui a gente já percebeu, né? Algum tempo depois, todos os navios estavam viajando, quando o carinha do corote fala, Lorde, considerando o que vi até agora, nosso poder atual pode não ser suficiente para conquistar a seita do Gafanhoto do Sol. Devemos enviar reforços? O prota rindo fala, está tudo bem. Eles mandaram o Lorde Marcial para investigar. Isso quer dizer que não tem mais nenhum na seita. Eles têm em torno de 3 reis marciais. Desde que você mantenha o rei marcial de 9 estrelas ocupado, tudo vai dar certo. Nós temos mais de 30 navios de guerra. Dá para bombardear eles até acabar com todos. E o figurante exclama assustado ouvindo isso lá atrás. Então o prota olha pra ele e fala, nossa, que reação sincera, deixando o carinha do corote e o figurante totalmente sem palavras. Algum tempo depois, eles chegam em cima da montanha e o figurante fala, nós chegamos. O amigo de seu avô diz, o quê? Não tô vendo nada além de montanhas e lagos. Só que o prota, com aquela carinha de psicopata dele, fala, eles têm uma enorme matriz de defesa da formação do guardião da grande montanha. Com técnicas capazes de criar uma ilusão. Parece que essa seita de vocês foi bem poderosa no passado. E o figurante pensa, mano, não dá pra esconder nada desse FDP, mano. Quem diabos é ele, velho? Provavelmente, se a gente descer lá e pedir pra se renderem, eles vão nos ignorar, né? Já que é pra lutar uma hora ou outra, é melhor que seja agora. E o cara já tava mais perdido que cego em briga de faca, pensando, mano, que porra de lógica é essa? Isso é um pensamento de um assassino, velho. Logo, o protagonista usa sua técnica de voz e diz, todos vocês escutem, apontem seus navios para baixo e ataquem, não parem mesmo que alguém peça. Quero essa matriz defensiva reduzida a pedacinhos imediatamente. Então, os navios miram e começam um bombardeio insano na montanha. Logo, eles acertam um campo de força verde. Era a formação do guardião da grande montanha. Depois de muitos e muitos tiros, a formação começa a se estraçalhar e uma voz gritando aparece. Como você ousa nos atacar? Parem agora mesmo. Era o mestre da seita do Gafanhoto do Céu, Neng Fei Shen. O prota então diz, cerquem eles agora mesmo, não parem um ataque por nada. Então todo mundo cerca eles e o líder da seita vê a sombra do nosso protagonista no navio de batalha e grita para seu subordinado que estava de mal a pior, que simplesmente fica sem palavras. Ele pergunta quem eram eles e por que estavam fazendo isso. O prota fala, quem somos nós não importa. O que importa é que viemos oferecer uma oportunidade única a vocês. Nessa hora, ninguém já entendia mais nada. A barreira foi ao chão e os navios esperam próximos comandos. O cara tremendo fala, isso que você chama de oportunidade? Destruir a matriz defensiva que mantém nossa seita segura há milhões de anos? Nossa, que oportunidade maravilhosa que você tem aí, meu amigo. Então, putaço, ele fala, se você não me der uma boa explicação agora mesmo, nem que eu vá junto, mas te mando por vida pós-morte.
O Prota ri falando que ascensão e decadência andam juntos. É preciso quebrar o velho para trazer o novo. A queda da formação do Guardião da Grande Montanha é o momento de renascimento da seita Gafanhoto do Sol. Eu sei que você está ganhando tempo até que os Lordes Marciais cheguem. No entanto, eu garanto a você que quanto mais pessoas se envolver nisso, mais mortes haverão. E o líder da seita exclama quando seu plano foi por água abaixo. O Prota diz: eu vou ser bem claro. Vim aqui hoje para fazer a seita do Gafanhoto do Sol se juntar à minha cidade da chama marcial. O velho grita: cidade da chama marcial? Isso é impossível, desde quando o poder da cidade da chama marcial é tão forte. O Prota está em dúvidas. A cidade da chama marcial está só a cerca de 50 km dele e eles não notaram tantas mudanças acontecendo. Ele achou que eles fossem uma seita com milênios de história, mas eles só passaram os milênios se escondendo. Que tal isso? Vamos só discutir isso prevenindo mortes. Seria o melhor caminho, não? O velho diz: eu até estou disposto a conversar, mas o que você vai fazer a respeito da matriz do grande guardião da montanha? Além disso, a seita do Gafanhoto do Sol pode não ser forte, mas permanecemos por milênios, sem cair e nunca nos submetemos a força alguma. Não é agora que vocês vão conseguir isso. O Prota sorri. Isso é porque a seita deles não é nada aos olhos das grandes seitas reais. Quem interessaria subjugar eles? Depois que o velho ouvir suas condições, ele nem vai lembrar dessa formaçãozinha michuruca. Só que isso só deixa o velho mais irritado, que diz: que pirralho desaforado. A matriz da formação do Guardião da Grande Montanha é uma das melhores já feitas. Ela usa o poder do céu, da terra e das montanhas. Não é algo que pode ser configurado a qualquer momento. Nessa hora o Prota ri e fala: então quer dizer que você acha que sua matrizinha é melhor do que a minha matriz, que absorve o poder da alma? E isso faz os anciões começarem a gritar: formação da alma, então é você que está desviando o poder da alma da montanha, seu merda. O Prota, cruzando os braços, como sempre debochado, diz: mesmo que eu dê meia volta e vá embora, o que de alma da sua seita logo vai acabar. Como vocês vão cultivar depois disso? Como vão manter sua seita forte? Isso é claro, lembrando, se vocês conseguirem destruir a minha cidade. A questão é: vocês têm poder para isso? Que tal eu deixar isso mais simples? A seita do Gafanhoto do Sol pode manter sua independência, mas sob os olhares da cidade chama marcial, seguindo minhas ordens. Ele vai promover uma área de cultivo com poder de alma 10 vezes mais denso do que a que eles tiveram no passado, e uma fonte ilimitada de recursos para cultivação, o que tanto eles precisam. O líder então diz: se você é tão rico assim, sua cidade, com o tempo, vai se transformar em uma superpotência com o passar dos anos. Por que estão tão interessados neles? O Prota responde: todas as coisas demandam um processo, e a cidade da chama marcial vai se tornar uma potência mais cedo ou mais tarde. Porém, nesse momento, seu poder ainda é inferior. O velho fica em silêncio, percebendo que isso era verdade. Então pergunta que garantias ele tem de que o garoto vai cumprir o que tinha prometido. O Prota simplesmente ri, se preparando para o discurso. Como sempre, a arte nessa hora muda e ele diz: eu vou promover uma área de cultivo com poder de alma 10 vezes mais denso do que aqui. A seita do Gafanhoto do Sol pode manter sua dependência e só obedecer minhas ordens, e daqui para frente, contanto que não quebrem as leis da cidade da chama marcial, todos os discípulos da seita terão acesso a todos os recursos de cultivo que precisarem. Um festival de privilégios, um pacote de boas-vindas exclusivo. Então ele completa: se eu não cumprir com essas 3 condições, vocês podem sair quando quiserem. Então, com essa cena muito hilária, família, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não aguento mais falar. Hoje aqui na minha cidade tá um calor de 40 graus. Eu pus essa merda pra gravar e o meu computador não reconheceu o microfone. Eu fiquei falando por mais de 1 hora e foi tudo em vão. Suei feito um porco, desliguei o ventilador para não fazer barulho. Mas é isso, bola pra frente. Curte, se inscreve. Obrigado pela moral aí, já tô um pouquinho melhor, tossi pra caramba pra gravar isso aqui, mas já cortei, vocês não vão ver nada de demais. Ativa o sininho de notificação, fui!